Oi amigos, estamos no nosso segundo vídeo da nova sessão do canal de vídeos do Projeto Saber e Mudar, esta sessão chamada Perguntas e Problemas, em que responderemos a questões enviadas pelos internautas. Desta vez vamos atender aos nossos amigos do Grupo Fraternal Francisco de Assis, do bairro do Butantã aqui, da cidade de São Paulo, que gostariam de fazer algumas perguntas relacionadas ao filme Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, que participamos como ator, que foi lançado no ano passado no Brasil inteiro e segue aí seu caminho de divulgação pela internet, pela televisão. Filme produzido e dirigido por Clóvis Vieira, e essas perguntas estão relacionadas tanto ao filme quanto ao conteúdo espiritual, às questões que o filme traz para a sociedade, que é fundamentalmente sobre o aborto, não é? Então esses amigos nos convidaram para responder essas questões, na verdade nos convidaram para participar pessoalmente durante a exibição do filme, para atender o público e responder algumas perguntas ao vivo, mas infelizmente eu não pude estar presente na data, né? Então sugerimos a elaboração desse vídeo e que ele possa servir também a outros amigos e internautas que desejam se esclarecer e também aprender algumas questões desenvolvidas e levantadas pelo filme. Algumas questões que nos foram passadas então, tanto pelas companheiras Cristina Guide e também por Marília de Moraes Benini, lá do Grupo Fraternal Francisco de Assis. A elas o nosso abraço de agradecimento pela participação. Algumas questões, na verdade, deveriam ser encaminhadas ao diretor da produção do longa-metragem, o Clóvis Vieira, que foi o idealizador do projeto, o realizador, o diretor, e que, portanto, deveriam ser respondidas por ele, por se tratar de um projeto dele, que nós participamos com muita alegria. E então nós, na verdade, encaminhamos algumas dessas perguntas para o Clóvis, que não poderia estar presente na gravação. Então ele nos respondeu por escrito e vamos ler essas perguntas respondidas por ele e em seguida nós respondemos por nós mesmos, certo? Então a primeira pergunta que foi feita é a seguinte: o que motivou a escolha deste livro como tema do filme? Primeiramente vamos esclarecer para quem ainda não sabe, o filme Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, é baseado na obra homônima, psicografada por Irene Pacheco Machado, pelo espírito Luiz Sérgio, que foi editado pela livraria e editora Recanto, uma obra psicografada em 1990 e cuja primeira edição aconteceu em 1992. E já tem muitas edições posteriores e já venderam milhares de exemplares, né? O filme então foi baseado nesta obra de Luiz Sérgio o Espírito, que já tem 41 obras publicadas, principalmente por duas médiuns principais, a Irene Pacheco Machado e também pela Elza Cândido Ferreira, e outras médiuns também, e recentemente também pelo médium Adeilson Salles. Obras fantásticas com conteúdo riquíssimo para o nosso aprendizado, não é? Então, primeiramente vamos responder as questões. Eu vou ler as respostas do diretor Clóvis Vieira, que ele nos mandou. E sobre essa primeira pergunta, o que motivou a escolha deste livro como tema do filme? Ele respondeu: em primeiro lugar, pelo tema ser o aborto, e depois pelo livro tratar de aspectos fundamentais da doutrina espírita. Considero uma obra muito importante. Segunda pergunta: da ideia inicial até a finalização do filme foram quase 20 anos. Como foi todo esse processo de desenvolvimento, os principais entraves e estímulos? Resposta de Clóvis Vieira: de estímulo, persistência e perseverança foi o fato de eu me propor desde 1996, depois que fiz o longa-metragem de animação Cassiopeia, a só fazer filmes espíritas, e considero que o filme Deixe-me Viver, particularmente, tem o potencial de salvar vidas. Entraves foram a falta total de recursos financeiros, zero, e minha saúde. Infartei em 2001,
desenvolvi uma insuficiência cardíaca, fiz cirurgia em 2008, passei por outros procedimentos e muitas internações no período, inclusive com outro infarto no final do filme. Então você veja quantas dificuldades e quantos problemas e impeditivos para realizar o filme, né? A gente não sabe, mas foram muitas provas que ele passou e que ele venceu, e graças a Deus pôde trazer essa obra artística de conteúdo espiritual para o grande público. Terceira pergunta. Sabemos da grande dificuldade que é produzir, distribuir e divulgar um filme no Brasil, ainda mais um filme espírita sobre tema tão complexo e polêmico. Houve alguma represália explícita acerca da doutrina ou do tema junto a produtores e distribuidores? Resposta de Clóvis Vieira. As distribuidoras oficiais se recusaram a distribuir o filme, mas não revelaram o motivo. A distribuição precisou ser feita pelo próprio diretor. Poucos cinemas exibiram o filme. Não sabemos se foi por causa do tema. Estes também não revelam os motivos da negação em não divulgar o filme. Nunca saberemos. Mas é preciso dizer que o filme Deixe-me Viver foi um sucesso, né? Apesar de todas as barreiras e impedimentos, foi um sucesso no Brasil inteiro. Foi, aliás, estatisticamente falando, segundo informações que tivemos da produção e do próprio diretor, um dos filmes mais vistos no Brasil no ano de 2016, incluindo produções de Hollywood. Então foi uma grande vitória, né? Um filme que não teve apoio maciço de grandes redes de TV abertas, não é? E tudo mais. Então já foi uma grande vitória a gente poder levar esse conteúdo espiritual fantástico através de uma obra artística para o grande público, e para fazer as pessoas pensarem sobre um tema tão fundamental e importante, e que é muito mais profundo do que a maioria das pessoas e a própria sociedade chega a imaginar, não é? As consequências e as relações que existem, as relações espirituais, psicológicas e emocionais que estão relacionadas com a questão do aborto, e dentro desse tema uma variedade muito grande de outros assuntos relacionados, não é? Como a família, a sexualidade, a reencarnação e tantas outras questões envolvidas. Próximas perguntas encaminhadas, que encaminhamos ao Clóvis Vieira. As últimas perguntas. O filme não teve nenhum tipo de patrocínio nem incentivo, certo? Houve alguma campanha de financiamento coletivo? Ou foi feito todo a partir do bolso dos produtores que agora ressarcem os custos totais? Resposta de Clóvis Vieira. O filme foi feito em sistema de cooperativa. Os atores, técnicos, empresas, profissionais, direitos autorais do livro estão sendo pagos agora com a comercialização do filme. Foi elaborada uma forma de cotização. A produtora vendeu algumas cotas, amigos e familiares compraram, o diretor vendeu algumas de suas pinturas. Foi levantado um pouco de dinheiro para as despesas de transporte, materiais, alimentação, etc. Equipamentos foram disponibilizados por outras 2 produtoras que recebem agora em porcentagem do filme. Foi muito difícil filmar. Marcava-se filmagem quando havia dinheiro, fato que alongou a produção por 4 anos. Acreditamos que até o final de 2017 possamos integralizar o orçamento do filme. Essa fórmula, mesmo beirando o impossível, possibilitou a realização do filme. Mas estamos felizes por ter terminado a obra e pela receptividade da comunidade espírita brasileira e mundial, já que o filme está disponível para todos os países do mundo pela internet. Então a gente vê que realmente foi uma vitória de Clóvis Vieira, uma batalha muito grande, muito longa, muito cansativa, mas que foi feita por ele com muito amor, com muita disposição e muita convicção, porque ele, sendo um profissional da área de cinema há mais de 40 anos, muito experiente, e que tem, diga-se de passagem, talento, uma diversidade muito grande de talentos que foram aplicados nas suas atividades profissionais ao longo de muitas décadas, ele também tem o conhecimento espírita e a convicção do conhecimento espírita e das realidades espirituais para poder realizar esse filme com conhecimento realmente, com base e com convicção daquilo que estava realizando, não é? Então, isso tudo também faz uma grande diferença. O projeto sendo dele desde o início, desde a seleção da obra, quanto
a roteirização, que também não é um trabalho fácil, não é? E depois de todos os contatos da produção, desde a autorização do livro, junto à editora e à médium, e também a família de Luiz Sérgio, do espírito Luiz Sérgio. E então foi um trabalho muito cansativo, muito longo, e que precisou de muita paciência e perseverança de sua parte, né? Então a gente vê que, sem dúvida, o plano espiritual ajudou demais nesse processo, mas que ele precisou ser muito perseverante e persistente para conseguir realizar. E não só a realização, mas depois, mesmo depois das filmagens, da montagem, dos efeitos visuais muito complicados, muito difíceis, não é? Ele conseguiu depois levar todo esse trabalho pronto para o cinema, que é uma outra batalha, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não saberia explicar tão bem quanto ele, e na verdade ele deveria estar aqui falando sobre isso. É mais um motivo para a gente ter profundo respeito sobre esse trabalho, respeitar profundamente e ver também com esses olhos, não é? O quanto é difícil ainda no nosso planeta e no nosso mundo levar o conteúdo espiritual de qualidade através de uma obra artística para o grande público, porque não se trata apenas da ideologia, mas também dos processos sociais, os processos financeiros que estão envolvidos durante todo o caminhar desse trabalho. Então, parabéns ao Clóvis Vieira. Claro que não só a ele, tem os produtores, nossos amigos, Cristina Lima, Duda Mack, Patrícia Vieira, Rogério de Luca, que trabalharam demais, e tantos outros companheiros, mas principalmente estes, né, que estavam à frente da produção, que conseguiram erguer essa obra cinematográfica com esse conteúdo espiritual fantástico para o grande público e que vai ficar aí, né, para o futuro também. Não podemos deixar de citar Vanusa Mota, nossa amiga, né, que se tornou nossa amiga durante as filmagens, uma alma muito boa, né, muito séria durante a execução do seu compromisso com o filme. Então ela também contribuiu demais, né, junto a Clóvis Vieira e junto de toda a equipe para a realização desse trabalho. Nosso beijo para você também, Vanusa. E outros amigos que não vamos citar também, porque foram vários e muitos que tiveram relação e que contribuíram para esse trabalho, sem dúvida. Vamos passar agora às próximas perguntas que nos foram enviadas pelos amigos do Grupo Fraternal Francisco de Assis. Esta foi feita a mim mesmo. Fernando, nem todos os atores do filme são espíritas como você. De que forma aconteceu a seleção do elenco por parte dos produtores? Você, sendo estudioso e trabalhador da doutrina há anos, vai atrás desse tipo de trabalho na sua profissão de ator? Como foi sua participação especificamente neste filme junto ao diretor Clóvis Vieira? Sobre a seleção do elenco, isso também quem deveria responder é o diretor Clóvis Vieira. Segundo conversamos com ele, ele próprio escolheu todo o elenco do filme a dedo, né, um a um, e então recebemos o convite dele. Ele também já conhecia o Clóvis há muitos anos, né? Há muitos anos atrás ele tinha me comentado a respeito da intenção de fazer esse filme e que me chamaria para fazer um dos personagens, e pouco antes, um ano antes da filmagem, que eu recebi o convite, digamos, oficial dele, com o roteiro e tudo, para depois a gente começar a trabalhar. E de fato, já estudo a doutrina espírita há muitos anos, algumas décadas já, né? Sem pausa, constantemente trabalhando, estudando. E se eu vou atrás do tipo de trabalho espírita, a gente sabe que dentro da profissão ainda, dentro do trabalho de ator, ainda há uma limitação muito grande, um número reduzido de opções de trabalho junto a essa temática, não é? Seja no teatro, na televisão, no cinema e outras áreas. Então é claro que nós, como artista, temos um ideal que se liga ao conhecimento da espiritualidade, né? E a nossa missão, a nossa tarefa, a nossa pequena tarefa aqui na Terra é contribuir também com isso, né? Os convites podem acontecer espontaneamente, ou a gente pode ir atrás, né, de tentar
conseguir um espaço para a realização de alguns projetos que a gente sabe, como vimos agora há pouco no depoimento de Clóvis Vieira, que é muito difícil, né? Porque tem as barreiras de ordem financeira e também ideológica, né? Por parte das produtoras. E isso está também ligado à própria ignorância espiritual que a humanidade terrena nessa fase no nosso mundo ainda tem, não é? Então, ainda esse tipo de trabalho é classificado e rotulado como religioso pela própria ignorância do que seja a religião e do seu o significado da espiritualidade para a nossa vivência e para a nossa evolução, e que o trabalho artístico expressa e que deve dar a sua contribuição, né, para que a gente reflita melhor sobre esses temas. Porque todo o trabalho artístico, seja ele no cinema, no teatro ou em outro, o que é exatamente? São ideias. Tudo são ideias. Até uma novela de televisão são ideias que estão sendo expressas ali. São questões que estão sendo discutidas para o bem ou para o mal, com influências positivas ou negativas, não é? E a doutrina espírita, ela tem uma contribuição fantástica para dar, inclusive dentro da arte, para que a gente reflexione mais profundamente a respeito de todos, na verdade, de todos os temas que podem ser discutidos pelos seres humanos e pelas sociedades, não é? Especificamente, há muitos anos eu trabalho como dublador, né, de filmes, séries, seriados, desenhos animados, documentários, novelas. Então eu tenho minha atividade profissional também e principalmente voltada para essa atividade como dublador e também como diretor de dublagem, e fazemos diversos trabalhos todos os dias, os mais diferentes, que é um exercício fantástico para o trabalho de ator, né? Então, acredito que tenha respondido a sua pergunta. E você também perguntou como foi a participação especificamente nesse filme junto ao Clóvis Vieira. Foi uma experiência muito bonita, muito marcante, muito alegre. Sabendo justamente de se tratar uma obra que traz as questões espirituais através da arte, de uma produção artística, a alegria de participar foi muito grande, não é? O trabalho de Clóvis Vieira, muito sério, muito centrado e muito tranquilo durante as filmagens, foi assim decisivo para o desenvolvimento do trabalho de filmagens, tanto a preparação quanto os momentos de gravação, de filmagem nos sets, né? Junto aos companheiros de trabalho, aos colegas, aos atores. Como você diz aí, nem todos eram espíritas, mas todos muito simpatizantes com a ideia e com a proposta do filme. Isso é muito importante, não é? Não existe preconceito, nem separativismo em nenhum sentido, né? Todos têm a liberdade de pensar, de expressar a sua espiritualidade ou a sua não espiritualidade. Na verdade, todos somos ligados à espiritualidade de alguma forma. Então, essa liberdade, esse respeito em primeiro lugar. Mas todos estavam comprometidos emocionalmente e racionalmente com a proposta do filme, né? Que Clóvis Vieira soube passar para os seus atores. Então, foi muito, muito feliz esse processo e muito emocionante também, né? Nós sentimos em diversos momentos que não estávamos ali reunidos por acaso, como acaso não há no universo, né? E que aquilo também era uma oportunidade para todos nós de aprendizado e de vivência e de crescimento, né? Não apenas aquilo que a gente estava oferecendo ao público, mas também a nós mesmos, que tudo é aprendizado. Claro que houve momentos de dificuldade, né? Porque existia também uma certa tensão e preocupação com a parte da produção em si, né, do tempo, dos dias e horários de filmagem, né? Bernardo Dugin, que interpretou Luiz Sérgio, morando no Rio de Janeiro, Sabrina Petralha, aqui em São Paulo, também tinha seus compromissos de trabalho. Eu também, com as atividades dentro da dublagem, precisávamos conseguir esses horários e acertar esses horários nas cenas em que participávamos juntos. Então isso tudo faz parte, é natural. Então havia tensões e dificuldades também de filmagem, uma série de questões técnicas que quem faz um filme sabe, né, que acontece, quem trabalha artisticamente e profissionalmente nessa área sabe que acontece, mas nada que tenha prejudicado o andamento do processo, que foi
muito feliz. E também a alegria que nós tivemos com os produtores, né? Uma amizade que se desenvolveu muito bonita e muito consistente com a Cristina Lima, uma simpatia, né? Também o Duda Mack, nosso amigo, também com uma disposição, um bom humor incrível durante as filmagens, mesmo nos momentos de cansaço. Patrícia Vieira, que trabalhou demais, Rogério de Luca, a Vanusa Mota, não é? Trabalharam muito e sempre com um sorriso no rosto, sempre felizes, e isso aí, sem dúvida, contribuiu demais para o bom andamento das filmagens e do trabalho. Próxima pergunta. Durante a preparação e a execução desse trabalho, vocês perceberam alguma influência ou interferência espiritual? Sim, muitas vezes. Também gostaria que os amigos e os colegas estivessem aqui, os colegas de trabalho, para falar, cada um por si, das suas experiências, mas foram muitas, algumas delas muito emocionantes e tocantes. Eu não posso falar pelos colegas, contar as histórias que eles vivenciaram, não é? Mas eu percebi, vou dizer apenas de um momento mais específico que aconteceu. Muitas vezes os amigos espirituais, eles procuram conversar com a gente e dar algumas orientações mais claras e específicas. Devido à nossa pouca condição, à nossa baixa condição evolutiva, a tarefa nem sempre é fácil, não é? Estamos tão presos ao cotidiano, à vida material, que é natural, nem sempre eles conseguem esse espaço mental para nos acessar, não é? Mas eu lembro que foi no começo da filmagem, a gente filmava numa produtora aqui em São Paulo, e em cinema a gente espera muito, né? A gente fica muito em pé para marcação de luz, para retoque de maquiagem, figurino, posicionamento de câmera. A gente filma várias vezes numa posição, muda a câmera, filmamos naquela posição, a mesma cena. Então, uma cena muito curta, às vezes leva o dia inteiro para ser feita, né? O que é natural. E a gente ali com toda a alegria à disposição, mas é claro que também tem um cansaço psicofísico natural, né? E durante um momento em que eu estava concentrado para o desempenho da cena, eu consegui captar uma movimentação espiritual ali nos bastidores. Além do pessoal da produção e do próprio elenco, assim, espontaneamente eu consegui captar a presença de um grupo de amigos espirituais trabalhando por detrás. E aí uma moça, né, do plano espiritual que estava ali trabalhando, ela parou o que ela estava fazendo, ela olhou para mim e percebeu o que eu percebi. Aí ela falou assim: já existem equipes espirituais trabalhando para a divulgação do filme. Depois eu contei isso para o Clóvis Vieira, acho que também para o Bernardo Dugin. E interessante, né, porque o filme ainda estava no começo das filmagens, já tinham acontecido algumas filmagens anteriores em que eu não participei, mas ainda estava bastante no começo. Teríamos, acho que, mais 2 anos, mais ou menos, de filmagens, que, como o Clóvis disse, foram esparsas, não foi concentrado justamente pela dificuldade da produção e do financiamento, né, e a questão financeira e tudo mais. E então ainda faltava bastante tempo para o filme ficar pronto e muito mais para que ele fosse divulgado. Entretanto, ali a gente percebeu que já existiam equipes trabalhando para a divulgação do filme, que também é uma batalha, porque, é claro, o plano espiritual trabalha, mas nós temos a nossa parte a desempenhar aqui na Terra, né? Nada é dado de mão beijada, a gente tem que fazer a nossa parte e lutar muito. Mas sempre com confiança no plano espiritual, que eles fazem muito, né? Eles trabalham muito, mas muito mais do que a gente imagina. Especialmente num trabalho que vai atingir o coração e a mente de muita gente, né? De plateias. Então, você veja que o cuidado, o carinho e a dedicação dos amigos espirituais, que nós não vemos e que, no entanto, estão trabalhando e trabalham muito para esse tipo de trabalho, né? Mas também vou colocar agora para vocês um depoimento muito bonito do Bernardo Dugin, que interpretou o Luiz Sérgio, e ele divulgou esse vídeo na época em que o filme
estava estreando, ou já tinha estreado. Vamos ouvir e vamos ver então o depoimento dele. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Aqui é o Bernardo Dugin. Eu faço o Luiz Sérgio no filme Deixe-me Viver, que está em cartaz nos cinemas. Primeiramente, eu queria agradecer muito as mensagens que a gente tem recebido, mensagem de apoio, de divulgação, manifestações de carinho e depoimentos de pessoas que ficaram tocadas por essa história tão bonita. Muita gente me pergunta se a gente sentiu presenças espirituais durante as filmagens e eu não tenho como dizer não para vocês porque eu estaria mentindo. Em diversos momentos, diversas situações, a gente sentiu uma energia tão boa, tão positiva, que quando a gente acabava de gravar a cena, a equipe inteira do filme estava emocionada, estava chorando. Tem um momento para mim que foi muito especial, uma cena que inclusive está no filme, que eu estou gravando com o Roku Pitanga, e estava um tempo nublado, e ele dizia que o personagem, que o Luiz Sérgio, ia enfrentar momentos difíceis. Então ele pediu para eu fixar meus pensamentos em Deus e orar. Então, instantaneamente, eu fechei meu olho, olhei para cima, as nuvens se abriram e veio um raio de luz, de sol bem no meu rosto. Essa cena entrou para o filme e a equipe inteira ficou muito arrepiada, muito emocionada, porque isso foi um sinal. No dia da pré-estreia do filme também, eu estava aqui mesmo no meu quarto, orando para que tudo corresse bem, para que o filme pudesse, para que a mensagem do filme pudesse chegar às pessoas da melhor maneira possível. E eu senti do lado da minha cama, eu estava deitado, eu senti a minha cama afundando. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Abri o olho, não tinha ninguém. Voltei à minha oração, um pouco assustado. A cama afundou novamente. E eu me desconcentrei um pouco, mas eu senti uma paz muito grande, assim, invadindo meu peito. E eu falei, bom, ou é meu anjo da guarda, ou pode ser o Luiz Sérgio. E curioso que quando eu assisti ao filme pela primeira vez, eu não lembrava de muitas cenas que eu gravava. E eu tenho certeza que eu fui conduzido por bons espíritos, bons irmãos. E o Fernando Peron, que também é um ator do filme, que é médium, depois ele me confidenciou, falou que tinha muita gente torcendo por nós, nos ajudando, nos auxiliando, e que eles já estavam também trabalhando na divulgação do Deixe-me Viver. Gente, a gente conseguiu ficar mais uma semana em cartaz nas redes Cinépolis e outros cinemas de todo o Brasil, e eu espero que vocês assistam ao filme e ajudem a propagar essa mensagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela atenção. Um grande abraço, boa noite. Interessante, né? Bernardo, que não é propriamente espírita, que tem uma simpatia, mas que também tem uma sensibilidade espiritual muito grande, né? Captou tudo isso daí e que serviu também para o nosso aprendizado e para a nossa instrução, né? Bastante interessante, né? Então vamos dar prosseguimento às perguntas. Como podemos colaborar para a produção de futuros filmes com a temática espírita? Em primeiro lugar, assistindo às obras cinematográficas espíritas que já estão disponíveis, né? Isso vai criar condições, inclusive financeiras, para que outros trabalhos sejam feitos. Então, é preciso prestigiar o trabalho, né? Mas, sobretudo, a gente assistir com conhecimento de causa, não é? Porque muitas pessoas que podem assistir o filme, se não tem uma mínima base de noção das realidades espirituais, vai fazer muitas perguntas que já estão respondidas na literatura espírita, que é riquíssima, tanto as obras científicas quanto as de conteúdo filosófico, doutrinário, romances e tudo mais, que expressam as realidades espirituais, as verdades sobre a reencarnação, sobre o sentido da vida humana na Terra, não é? E que isso se refere e é do interesse de todas as pessoas, né? Aquelas que admitem e as que não admitem, porque todos nós queremos saber o que é que estamos fazendo aqui, para onde é que vamos e de onde é que viemos, não é? E o Espiritismo responde isso de maneira lógica, profunda e científica. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente vai assistir um trabalho artístico feito por atores
e que foi roteirizado e que baseado numa obra existente e que trata de assuntos reais, não é? Que são fatos, não é uma ficção, faz uma diferença muito grande assistir ao trabalho com preparo ou sem preparo, né? Porque a absorção e o aproveitamento daquilo vai ser muito menor quando a gente tem questões mais básicas e mais primárias para responder que não foram respondidas porque não estudamos, né? A própria reencarnação e a existência dos espíritos, né? Que é uma coisa completamente natural, porque nós também somos espíritos aqui, e que, no entanto, as religiões e as filosofias ao longo de séculos da história da humanidade deturparam ou não estudaram o suficiente, quando existe já fartíssimo material de estudo, inclusive com comprovações científicas a respeito da reencarnação, da materialização de espíritos, da existência dos espíritos e tudo mais, né? Mas esse é um trabalho de cada um que deve ser feito no recolhimento, no estudo, sobretudo da obra de Allan Kardec, de Chico Xavier e tantos outros autores muito sérios que contribuíram fartamente com a literatura e com os estudos e que estão aí à disposição de todos, não é? Agora uma questão mais delicada e profunda e que muitos têm feito essa pergunta relacionada ao aborto. Veja só. Qual a posição da doutrina espírita diante do aborto praticado pela mulher que engravidou por estupro? Então, essa é uma questão muito delicada, que deve ser estudada, como já dissemos anteriormente, em conexão com outros estudos para que seja compreendida de maneira muito clara, não é? Primeiro respondendo que mesmo dentro da doutrina espírita, nem todas as pessoas, nem todos os espíritas e nem todos os espíritos concordam sobre uma série de temas e assuntos. Mas existem ainda opiniões que são pessoais. Então é preciso ouvir todos os lados e reflexionar sobre todos eles para enxergar qual seria a mais lógica e a mais sensata. E aqui existe maior comprovação, não é? Eu sugiro que a gente estude dentro do site do Projeto Saber e Mudar, que coordenamos. Lá existe uma parte que se chama Grandes Temas, com mais de 50 temas. Um deles é o aborto. Tudo em ordem alfabética. Um dos primeiros é o aborto. Ali nós colocamos vários textos de obras diferentes, de autores diferentes, para a gente pensar, não é? E que tratam, são 22 textos que tem lá até agora, né, e que naturalmente com o tempo serão acrescentados. E acessem aí, você vai ver o link, né, desse canal específico, dessa parte específica do site, dessa seção do site sobre o aborto. E eu sugiro que a gente estude aquilo lá com muita atenção, porque tem uma coisa também, os vídeos são muito interessantes para a gente estudar, para a gente discutir os temas, mas não substitui a leitura. A leitura é muito importante, porque a leitura é feita no recolhimento. A leitura e a escrita, ela nos induzem a um aprofundamento, a um detalhamento da questão, né? Então é importante que cada um estude esse assunto sobre o aborto dentro das obras espíritas, e não espíritas também, para poder pensar mais detalhadamente sobre aquele assunto. Agora, para não deixar sem resposta, nós vamos colocar aqui uma resposta muito exata que foi dada por Divaldo Pereira Franco sobre esse tema específico do aborto relacionado como consequência de um estupro. Veja só como foi. É uma entrevista que ele deu em 13 de abril de 2008 para a revista eletrônica O Consolador. A pergunta foi: qual deve ser, à luz do Espiritismo, a posição de uma jovem e sua família diante de uma gravidez originada de um estupro? Divaldo respondeu: embora lamentável e dolorosa a circunstância traumática da ocorrência, é dever da jovem e dos seus familiares manterem a gravidez, auxiliando o espírito que se reencarna em situação aflitiva e angustiante. Compreende-se a dor da vítima e dos seus familiares,
No entanto, não se tem o direito de matar o ser reencarnante que necessita do retorno naquela maneira a fim de crescer para Deus. Não raro, esses seres que renascem nessa conjuntura tornam-se amorosos e profundamente agradecidos àqueles que lhe propiciaram o recomeço terrestre, a mãe e os familiares. Você veja que esse posicionamento ele é muito claro, e traz uma informação que talvez muitas pessoas fora do espiritismo e mesmo muitos espíritas não pensaram, não é? Porque se pensa assim, então a mãe é obrigada a sofrer aquele peso psicológico e emocional para o resto da vida, ter que criar uma criança que foi fruto de uma violência tremenda que ela passou, não é? E que vai fazê-la pensar a respeito do que ela vivenciou para o resto da vida. Então veja bem a resposta de Divaldo Franco, não é? Compreende-se a dor da vítima e dos seus familiares, no entanto não se tem o direito de matar o ser reencarnante que necessita do retorno daquela maneira. Quer dizer, se esse espírito veio nessa condição traumática, há razões profundas e distantes no processo reencarnatório para se passar por isso, não apenas ele, mas a família, a mãe, todos, não é? Então, isso não dá o direito à mãe ou a quem quer que seja de matar o espírito que está vindo. Nós não temos esse direito, não é? Então, como muitos dizem, a mulher tem direito sobre o seu corpo. Mas o suicídio também é uma coisa que acontece pelo mau uso do livre-arbítrio. Ela também tem o direito, a pessoa também tem direito de se matar. Um corpo que não foi criado por ela, não foi desenvolvido por ela, que levou milhões de anos para se desenvolver através dos processos biológicos e reencarnatórios. Não temos esse direito é apenas do Criador. Não é? Nós temos direito ao uso da liberdade de pensamento e de ação, mas sabendo que para tudo existe uma consequência e que temos a arcar com essa consequência para o nosso próprio aprendizado e para a nossa própria felicidade, sem fugas, porque não adianta a fuga. Não é? A gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que estamos fazendo. Não é? Então é a questão do imediatismo. Não é? Sempre está se pensando no presente, no agora, sem vislumbrar o futuro. Não é? Quando a gente consegue passar por uma situação difícil sem comprometer-se e sem causar mal a ninguém nem a nós mesmos. Então, olhando para o futuro, muitas vezes, aquela criança que está vindo nessa situação, ela vai ser profundamente grata e amorosa com a família. Vai ser um motivo de alegria para a família no futuro. E ainda que não há justificativa para o assassinato, que o aborto é um assassinato. Né? Então são questões que a gente deve analisar com muito cuidado para não distorcer e para enxergar o verdadeiro sentido de cada coisa. Vamos em frente. Próxima pergunta. Qual a posição da doutrina espírita em casos de anencefalia e em casos de aborto praticado para preservar ou salvar a vida da mãe? Novamente recorremos ao link do Projeto Saber e Mudar, grandes temas sobre aborto. Ali dentro, sobre essa questão da anencefalia especificamente, temos 4 textos. Vocês podem ver ali que, vocês vão entrar no site e vão ver ali que os textos estão numerados, todos eles. Vocês podem encontrar e estudar sobre essa questão da anencefalia relacionada ao aborto nos itens 13, 14, 15 e 16. Porque é um assunto extremamente complexo e delicado. Né? Agora veja bem, preservar a saúde da mãe. Não é? Isso está no Livro dos Espíritos. Né? Se haveria direito em realizar, haveria alguma situação em que se justificaria, digamos assim, o aborto. Eles dizem para preservar a saúde da mãe, ou a vida da mãe. Não é? Mas veja bem, existem muitos casos em que a mãe, mesmo sabendo que corre o risco de vida, decide não interromper a gravidez. Por uma profunda noção de moral e de responsabilidade, né? Ligada ou não a alguma religião, mas um sentido, um senso profundo de respeito, de responsabilidade e também de amor pela criatura que ela está gerando. Então ela decide também ter a criança mesmo correndo o risco de desencarnar.
em muitos casos, a mãe não desencarna. Contrariando todos os prognósticos médicos, não desencarna. E aí? Como teria sido a responsabilidade espiritual da decisão de abortar? Né? A medicina terrena é fantástica, né? Deve ser incentivada, deve se desenvolver como se desenvolve sempre e cada vez mais. Mas temos que saber também que ela é falha, ela é limitada perante a ciência da espiritualidade, a ciência que é com C maiúsculo, que vem de lá para cá, não é? Os cientistas da espiritualidade que trabalham lá e que também reencarnam aqui para dar sua contribuição para o avanço da ciência, e que muitas vezes, não só nesse caso do aborto como em tantos outros, existem erros. Não é? Então que só a intenção de agir corretamente, o amor pode superar e resolver uma série de questões. Então isso tudo também deve ser levado em consideração. Próxima pergunta. A biologia mostra que, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, começa a existir um novo ser vivo. A biologia molecular, a embriologia médica e a genética oferecem muita luz para responder à antiga pergunta sobre o início da vida humana. A ciência garante hoje que a vida começa com a fusão do espermatozoide e o óvulo, chamada de fecundação, do latim fecundare, fertilizar. A partir deste conhecimento, como devemos considerar a pílula do dia seguinte? E a utilização do DIU? Quais os métodos contraceptivos seguros que devemos utilizar? Ixi, complicou essa pergunta, hein? Caprichou, hein? Nossa, até esqueci tudo. Eu sugiro o seguinte, que a gente releia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que ali existe, em síntese, muita informação sobre diversos assuntos e que a doutrina espírita desenvolveu naturalmente com o avanço dos anos, das décadas e desses 160 anos de doutrina espírita codificada. E que depois, com a obra fantástica de Chico Xavier, houve um aprofundamento e uma expansão imensa, não é? E que nós devemos estudar muito, como a própria obra do André Luiz, são 16 volumes, muitos deles de conteúdo científico muito profundo, e que a ciência terrena vem comprovando décadas depois do lançamento dos primeiros títulos, não é? E que ali há, em síntese e com muito aprofundamento, uma série de questões relacionadas também ao aborto e tantos outros temas, não é? Então a gente vê que, de fato, a vida humana, considerada do ponto de vista biológico, ela, pela ciência terrena, ela deve ser levada em consideração, mas a gente não deve esquecer da ligação perispiritual, não é, com o feto e com o embrião, desde muito cedo, não é? Também considerando os diversos casos, quando há uma evolução maior do espírito, há uma certa independência da ligação com a matéria, mesmo sendo casos mais raros, devido à pouca evolução das criaturas, a nossa pouca evolução nesse planeta, tem que se levar em consideração também as exceções que também fazem parte das leis universais e das leis divinas, não é? Então, em primeiro lugar, o respeito pela vida, seja ela como for. Em alguns casos, como também está no Livro dos Espíritos, há gestações em que nenhum espírito está ligado àquele corpo em formação. Neste caso, um aborto espontâneo acontece também, sobretudo, como provação para os pais, como aprendizado e expiação para os pais. Mas está lá no Livro dos Espíritos, também devemos levar em consideração. O que a gente não deve fazer é tomar isso como desculpa para que a gente justifique o aborto, seja lá como for, não é? Então a gente tem que prestar muita atenção. E o mesmo dizemos em relação aos métodos contraceptivos, que sem dúvida devem ser usados com muita prudência, pois como a ciência proporcionou essa oportunidade para se evitar uma gestação de maneira racional e sensata, também não deve ser abusado, como, aliás, não devemos abusar de nada, não é? Dos próprios remédios, pois também há uma indústria
por detrás, a indústria farmacêutica com seus interesses econômicos. Então tudo isso deve ser muito pesado, né? Pensado, para que não haja abuso em nenhum sentido. Chico Xavier disse uma vez também numa entrevista que é um mal menor, não é? Que antes seja usado esses métodos contraceptivos com prudência do que, acontecendo a gravidez indesejada, se recorra ao aborto. Também tem mais uma coisa. Com que intenção se usa esses métodos contraceptivos? Se for apenas para o desfrute das sensações carnais e físicas indefinidamente, com a intenção de perpetuar o nosso apego animal ao sexo nesse aspecto, não é? Então, sem dúvida, isso vai ser prejudicial na economia da evolução do espírito, tanto do ponto de vista moral, quanto da sua própria saúde, porque tudo tem consequência, não é? Se a gente bebe café demais, a gente vai ter problema. Se a gente toma comprimido demais para determinada coisa, aquilo vai ter uma consequência. Se a gente come gordura demais, vai ter uma consequência. Então tudo deve ser pesado, né? É apenas pelo prazer físico ou é feito de uma maneira racional, pensado em conjunto pelo casal, para evitar no momento uma gestação que, se for planejada, considerando também as dificuldades econômicas e tudo mais, ela pode sim ser usada com respeito, com um objetivo nobre, né, e com um certo planejamento. Então, nesse caso, não haveria problema, sempre considerando a questão do abuso em todas as coisas. Mas voltando ainda a essa pergunta que foi feita, são várias perguntas dentro de uma, né, a respeito da pílula do dia seguinte. Também dentro de um item que temos ali no site do Projeto Saber e Mudar, Grandes Temas, Aborto, há um texto, que agora não vou lembrar de cabeça o autor, muito detalhado, que ele diz o seguinte a respeito da pílula do dia seguinte. Não estou lembrando de cabeça, mas vocês estão vendo aí na tela vários mitos a respeito do aborto, não é? Mito 8, ele diz o seguinte: a pílula do dia seguinte não é abortiva. Então essa seria a afirmativa falsa que é feita e divulgada por aí. E ele diz o seguinte: a fecundação ocorre algumas horas após o ato sexual. Após esse período, a pílula do dia seguinte impede a fixação do blastocisto, futuro bebê, nas paredes do útero, impedindo a nidação e não a fecundação. Portanto, se tomada após algumas horas, provoca aborto, além de ser uma bomba de hormônios, tal a quantidade que carrega. Então este autor está também se baseando em informações da área médica, né, que a gente deve levar em consideração. Muita coisa que é divulgada também é distorcido propositalmente conforme os interesses dos grupos, né? Tem muitos grupos que são terrivelmente a favor do aborto por uma série de interesses ideológicos e até mesmo financeiros. Tudo isso então deve ser pensado. Próxima pergunta. Como o Espiritismo vê casos em que a gravidez acontece mesmo quando houve o uso de contraceptivos e a mulher se declara emocionalmente despreparada para ser mãe? A gente vê nesses casos a interferência direta do plano espiritual, que apesar das injunções humanas, das interferências, das fugas, atua de maneira precisa quando necessário e quando quer, e quando julga que aquilo vai ser bom e necessário para o aprendizado da mãe, do pai, do casal e também do reencarnante. Então a gente vê claramente aí que, apesar de todos os cuidados, ainda acontece a gravidez. E no caso da mãe, como afirma a pergunta, ou como propõe a pergunta, ela se declara emocionalmente despreparada para ser mãe. Ué, mas baseada em quê ela se diz despreparada? É uma desculpa para fugir da responsabilidade. Evidentemente, nós, como seres humanos em processo evolutivo aqui na Terra, ainda derrapamos, tropeçamos assim desastrosamente nos problemas que nos são propostos pela vida. Não é? Então erramos demais. Mas como é que vamos aprender se não é exercitando? Lembro de uma obra de Chico Xavier, psicografada
pelo Espírito Emmanuel, e que ele está tratando a respeito da educação infantil, e a pergunta que vem, ou que ele mesmo propõe ali, é assim: por que Deus oferece às vezes para pais completamente despreparados a oportunidade de ser pai e mãe? Por que Deus dá a essas criaturas sabendo que elas vão falhar? Aí ele diz assim: como é que se aprende a ser pai e mãe? Sendo pai e mãe. Então vai ser pelo exercício que nós vamos aprender, não é? Vamos tropeçar, mas quando nós temos a boa intenção de acertar, apesar de todos os sacrifícios, nós vamos colher méritos para o cumprimento daquela missão. Então o que não podemos é fugir, porque não adianta fugir. A lei universal, as leis espirituais vão catar a gente mais adiante para trazer de novo para o problema para a gente aprender. Uma vez que se Deus está nos proporcionando aquela oportunidade e aquela responsabilidade, é porque temos condição de cumprir, ainda que a gente tropece, não é? Então vai ser assim que a gente vai aprender. Então não existe justificativa de dizer: não tenho preparo para ser mãe, então vou fazer o aborto. Negativo, de jeito nenhum. Né? Vamos aprender, exercitando. E às vezes a gente é tão covarde, não é? Que a gente quer fugir de tudo. Só que muitas pessoas, mesmo que a princípio não querem aquela responsabilidade, passado alguns anos vão entender que aquilo foi fantástico para a sua evolução, não é? E que trouxe uma série de alegrias, que trouxe uma nova perspectiva para o sentido da sua vida. Então é só vivenciando que a gente vai saber. É como tomar injeção. A gente infantil ainda não quer a dor da picada, que é uma bobagem perante os benefícios que a gente vai colher. Então, da mesma forma, nesse caso como em tantos, nunca a fuga vai ser justificativa para não cumprir o papel que nos foi colocado pela vida e que muitas vezes nós pedimos antes de reencarnar. E se não pedimos, foi proposto pelo plano espiritual superior, pelos nossos orientadores, como forma de aprendizado e como forma também de resgate dos erros clamorosos que já cometemos no passado. Próxima pergunta. Nossa sociedade ainda vê a mulher-mãe como a grande vilã do aborto, esquecendo que a vida foi gerada a dois e a maioria das interrupções é feita com o consentimento mútuo do casal. Como o Espiritismo vê o comportamento dos homens que abortam seus filhos? A responsabilidade é a mesma? Sim, a responsabilidade é a mesma. A responsabilidade é matemática, né? Será interpretada pela justiça universal de maneira matemática e perfeita. Então não adianta justificar. Evidentemente que a responsabilidade está de acordo com a atuação e com o posicionamento daquele espírito naquela situação. O mesmo podemos dizer em relação aos médicos que realizam o aborto, aos enfermeiros, aos donos de clínica, aos amigos que nos influenciam a cometer o aborto, aos familiares, né, que se não influenciam também são omissos naquela situação. Então todos nós responderemos por todo esse quadro, né, de responsabilidades e da nossa atitude, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então o pai, sem dúvida, está incluído dentro disso. Ainda que a nossa sociedade seja machista, né, nesse mundo pouco evoluído, não tira em nada a sua responsabilidade e nem tudo aquilo que ele vai ter que responder por seus atos. Qual a nossa responsabilidade como brasileiros em relação à legalização do aborto no Brasil? É a mesma responsabilidade de todos os espíritos encarnados em todos os países e em todas as sociedades. Temos que contribuir para a discussão saudável desse tema e só poderemos contribuir de maneira decisiva quando tivermos um conhecimento mais profundo a respeito das realidades espirituais e da ciência espiritual, que só ela aprofunda todas essas questões e vai no foco do problema, não é? E, portanto, das verdadeiras soluções. Então nós temos que ser atuantes, né? O que nós não podemos é impor nosso ponto de vista ou nossa visão espiritual sobre aquilo, porque há pessoas que pensam de diferentes maneiras, há sociedades, há religiões, há grupos que pensam de maneira diferente. É preciso haver um profundo respeito, não haver guerra, não haver imposição, mas também não fuga, porque uma vez que se pretende discutir em profundidade esse assunto, como é que nós vamos deixar de dar a nossa contribuição com a ciência e com a filosofia espírita, com todo
com todo o aprofundamento que o Espiritismo nos proporciona, com todo o conhecimento, com toda a literatura, a riqueza da literatura espírita sobre esse assunto, né? Com palestrantes fantásticos dando palestras a respeito desse tema e de tantos outros, relacionando a área médica, os conhecimentos científicos humanos com a ciência da espiritualidade. Então a gente não pode ser omisso. A gente primeiro precisa se instruir, né, a si mesmo, para poder falar com propriedade a respeito do assunto. E isso não se improvisa. A gente precisa estudar em profundidade a doutrina espírita. E o que nós vemos, infelizmente, entre os próprios espíritas é uma falta de estudo, né? Às vezes se lê um livro, lê um outro livro, mas não há uma continuidade no estudo. Ou então uma preferência aos romances espíritas, que são fantásticos, devem também ser estudados, ensinam muito, mas que a gente não pode ficar só nisso, né? Porque não se trata de uma distração, se trata de uma ciência que precisa ser conhecida para poder ser assimilada e também para poder ser divulgada, porque senão a nossa contribuição vai ser toda falha, né? Porque se nós não temos a base do conhecimento e a convicção que ele traz, né? Então como é que nós vamos poder convencer as outras pessoas ou então contribuir para que elas estudem e para que elas se esclareçam a respeito desse tema? Então sempre está nas nossas mãos e na nossa capacidade de contribuição a partir do conhecimento profundo que não pode ser improvisado. Próxima pergunta. Suponhamos que um casal se compromete em seu plano reencarnatório a dar à luz a um bebê. Durante a reencarnação acontece uma mudança de planos. A. O casal se separa. B. O casal decide não ter filhos por problemas econômicos, planos de ascensão na carreira, profissional, etc. Qual as consequências espirituais para os pais? O que acontecerá com o reencarnante? Então vamos por partes. Houve um comprometimento desse casal no plano espiritual antes de virem para a Terra, não é? Mas durante a reencarnação, na vida, no dia a dia, há um esquecimento temporário do passado, daquilo que vivemos em outras vidas, e deve ser assim mesmo, para a nossa maior liberdade de atuação e para o nosso alívio na carga emocional e psicológica. Então a gente não lembra, mas no fundo de nós a gente tem a intuição. E durante toda a nossa vida nós recebemos sinais do plano espiritual, e especialmente do espírito protetor principal que nos acompanha, dando alertas conscientes ou de maneira consciente ou inconscientemente de nossa parte, sobre as nossas responsabilidades. Então no fundo de nós, mesmo um ateu, ele tem noção, né? Pode estar parcialmente ofuscada, mas ele tem noção do que ele deve fazer. Mas pelo livre-arbítrio, como acontece frequentemente, há uma fuga ou uma distorção daquilo que foi planejado. O casal se separa, né? Ou o casal decide não se separa, mas decide não ter filhos porque estão pensando mais nas suas carreiras profissionais, não é? Quais as consequências disso para os pais e o que acontecerá com o reencarnante? As consequências, como já dissemos, são, como em relação a todos os assuntos, são medidas matematicamente pela justiça divina. Isso não significa vingança, nem um rigorismo absoluto da justiça divina. A justiça divina sempre age com amor em nosso próprio benefício, ainda que a gente, cegos para tudo isso, fique esperneando e não queira, né? Aquilo, mais para frente, quando não há um conhecimento que nós adquirimos pelo nosso próprio esforço agora, mais para frente vamos entender a justiça e a oportunidade daquela situação. Então nós vamos ter que responder por isso. Se houve um planejamento e fugimos, responderemos por isso. Até mesmo a felicidade que nós intentamos perseguir através, no caso, como foi citado, das nossas carreiras profissionais, ela vai nos trazer um vazio existencial muito grande, né? Porque a gente pode abafar, mas mais para frente a gente vai ter noção do que fizemos. E aí vão vir as depressões, os problemas psicológicos, os problemas de saúde que acabam se refletindo no corpo físico, como a medicina psicossomática explica já há muito tempo e desenvolve esses assuntos. Sabemos que tudo é de ordem psicológica e emocional, né, que se reflete na saúde física também, até mesmo que seja contágio, até as bactérias, tudo
existe uma atuação no nosso corpo físico a partir das janelas mentais e emocionais que nós abrimos, não é? Então isso virá como responsabilidade e vai ser um complicador para as nossas próximas reencarnações, né? Porque nós vamos então talvez não ter mais aquela oportunidade que nós jogamos fora. Então vai ser mais difícil. São os casos, por exemplo, daqueles casais que desejam ter um filho e não conseguem, que se utilizam da medicina terrena, que avança cada vez mais como deve ser, para trazer um filho, para conseguir gerar um filho em condições que naturalmente conseguem. E a medicina consegue um sucesso nesses tratamentos em muitos casos, mas não em todos os casos. Então isso também está inserido dentro de um contexto de aprendizado do casal, né? Que, embora não lembre, pode ser que no passado tenham jogado fora a oportunidade de ter uma criança, de educar um espírito, porque decidiram pensar primeiro em si mesmos, nas suas carreiras, nas suas profissões, ou em interesses sociais, interesses econômicos, ou apenas para o desfrute do prazer sexual, sem grandes responsabilidades, não é? O que vai acontecer com a criança e com o espírito, também ele será encaminhado, ele vai viver, ele vai reencarnar de um outro modo, talvez uma condição mais difícil, talvez tenha que esperar mais tempo no plano espiritual e talvez ele seja retirado do nosso convívio, não é? Se houver um contexto, né, que justifique isso, que claro, a gente tem que ver tudo, o plano espiritual, os cientistas da espiritualidade vão levar em consideração tudo isso, se há também um mérito, um merecimento do espírito reencarnante, porque se não houver também, ele não vai ter a oportunidade de escolher a futura família que vier, né? Então depende muito de cada caso. O que é universal é a nossa responsabilidade em todas as nossas atitudes. Todos os casos de aborto intencional ocorrem quando os pais não conseguem cumprir seu planejamento reencarnatório, visto que houve a determinação prévia dessa tarefa? Há algum preparo específico no plano espiritual para a grande missão de ser mãe e pai? Não sei se eu entendi bem essa primeira pergunta. Se todos os casos de aborto intencional ocorrem quando os pais não conseguem cumprir seu planejamento reencarnatório, visto que houve a determinação. Quer dizer, está havendo, sem dúvida, uma falha aí na sua atitude, não é? Se é intencional, se não foi um aborto espontâneo que aconteceu, sem dúvida, isso é um crime perante as leis universais e certamente terá que ser corrigido no futuro. É muito importante a gente dizer uma coisa aqui. As pessoas que já realizaram um aborto precisam, e que às vezes carregam esse peso, que é levado em consideração ou é abafado, precisam ter muito claro que haverá a chance de retificar o seu erro. Deus não condena ninguém à dor eterna. Nós, neste caso, como em todos os outros, teremos a chance bendita e feliz da retificação. Vamos ter que trabalhar por isso, claro, vamos sofrer empeços e dificuldades, como é natural, mas vamos vencer. Às vezes, no passado, quando cometemos esse tipo de atitude impensada ou pensada de maneira errada, nós sofremos influências que também serão pesadas pela justiça universal. Não poderemos fugir da nossa responsabilidade, mas Deus é misericordioso, assim como a sua justiça, e haverá sempre a chance de retificação do problema. No filme Deixe-me Viver, Clóvis Vieira, no tratamento do seu roteiro, na condução de sua obra cinematográfica, mostrou isso também. Mostrou a responsabilidade de nossas atitudes, mostrou o comprometimento de todos os envolvidos na situação, mostrou o trabalho do plano espiritual, dos amigos espirituais, dos médicos, dos tarefeiros, para nos auxiliar em todas as situações, mas também mostrou a esperança, como está também na literatura espírita, que descreve em detalhes a questão do aborto, que podemos sempre retificar os nossos atos, e que tanto a mãe, quanto o pai, quanto a criança, que é um espírito,
vão se reencontrar e terão a chance de aprender e de ser felizes. Se estamos agora num grau de responsabilidade, de conscientização maior a respeito de nossas atitudes, graças a Deus, sofremos sim o peso do arrependimento muitas vezes, mas isso é libertador. Por que é que vamos dar um peso maior do que já tem, do que já existe nessa situação? Não, não, não. A gente tem que ter responsabilidade, assumir o que fez lá dentro de nós, não justificar, mas saber que temos o futuro pela frente e que vamos, sem dúvida, retificar todas as nossas atitudes. E que embora haja um sacrifício, haverá muita alegria e muita felicidade, né? No final, que todos nós vamos evoluir e vamos deixar para o passado os nossos erros. Isso é sempre muito importante a gente levar em consideração. Mas falando aqui do último trecho da pergunta, há algum preparo específico no plano espiritual para a grande missão de ser pai e mãe? Existem várias obras espíritas que relatam o preparo que existe no plano espiritual, inclusive para a tarefa de ser mãe e pai, considerando não apenas os casos, né? Porque cada caso é um caso, cada história é uma história, mas existem escolas também no plano espiritual para essa tarefa, como existem as escolas de médiuns, de espíritos que se preparam para vir na tarefa mediúnica, tanto de psicografia quanto tantas outras, né, de auxílio ao próximo. Existe um preparo muito grande lá do outro lado para que se erre minimamente quando a gente vem para cá, porque quando a gente vem, há o bloqueio da memória, o bloqueio parcial e temporário da memória. Então, devido à nossa pouca evolução, é muito fácil esquecer ou escorregar, né, nesse processo e deixar de cumprir aquilo que nós planejamos. A mesma coisa se refere à tarefa de ser pai e mãe, que é de uma responsabilidade tremenda. Então existe sim no plano espiritual, e existem várias obras da literatura espírita de vários autores que contam isso em detalhe. Então é por isso que é muito importante a gente estudar a literatura espírita sempre, porque lendo um livro, depois outro, depois outro, depois outro, a gente vai chegar nesses assuntos como em tantos outros, né? Devido à riqueza da literatura espírita. Então o material está todo lá. Então a gente deve nos dedicar ao estudo com continuidade, com uma certa disciplina, para que haja um rendimento. Porque senão, se a gente só for ler quando tiver vontade, né, quando der tempo, vai passar a nossa encarnação e pouco aproveitaremos dessa riqueza que temos à disposição aqui, né, especialmente no Brasil, em que a doutrina espírita se desenvolveu de maneira tão prodigiosa. Vamos à última questão que nos foi enviada pelos amigos do Grupo Fraternal Francisco de Assis. Pela visão espírita, o nascimento é muito mais sofrido do que a morte. A questão 339 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, traz. Pergunta: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Sendo espíritas, como podemos interpretar na vida terrena este aparente paradoxo? Realmente é só aparente, porque está tudo certo nas leis universais, não é? A gente ainda tem uma visão muito restrita, muito quadradinha e muito limitada a respeito da vida espiritual. A gente separa ainda a vida espiritual da vida terrena, quando tudo é uma coisa só. Às vezes a gente conversa com alguns amigos sobre questões espirituais, amigos que não são espíritas, que praticamente não leram nada a respeito do espiritismo, e a gente coloca o ponto de vista espiritual sobre aquele assunto e a pessoa diz assim: ah, mas isso aí é espiritualidade, isso aí é religião, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com a nossa vida aqui. Estão completamente enganados, porque tudo está interligado. Aliás, a ilusão é aqui, a parcialidade está aqui. A universalidade e a amplidão de todo e qualquer assunto está relacionado ao plano espiritual, né? Ao aprofundamento. Agora, as pessoas que não estudam não têm essa visão e nem têm como ter, porque se elas não estudaram, como é que elas vão entender? A mesma coisa eu sou completamente ignorante sobre a arquitetura. Como é que eu vou opinar a respeito disso se eu não estudei com o arquiteto? Como é que eu vou dar minha opinião para ele? Eu tenho o direito de dar minha opinião? Tenho direito, mas ela não vai ter peso nem valor nem mesmo para mim, porque a base dela é a ignorância,
né? Então, é a mesma coisa. Então, isso é um aparente paradoxo. Aqui é uma passagem. Nós viemos aqui muitas e muitas vezes, vamos voltar ainda, viveremos em outros planetas. Parece uma coisa fantástica, né? Viver em outros planetas, uma coisa completamente natural. Quando a gente estuda a doutrina espírita, percebe que o universo é todo povoado. Não adianta ir à sonda da NASA lá e não encontrar nada, porque a aparelhagem que eles levam é completamente incompetente para captar aquela forma de vida que existe lá, não é? Então é óbvio que não vai encontrar nada, mas está completamente povoado. Esses planetas todos, a gente sabe disso estudando a espiritualidade, né? Então existe muitos caminhos, há muitas moradas na casa do Pai. A passagem aqui na vida terrena é uma espécie de aprisionamento para o espírito, sem considerar que existem no plano espiritual vários estágios e níveis. Muitos espíritas também, por falta de estudo, têm essa compreensão ainda caricata a respeito da vida espiritual, da vida terrena, como se fosse só uma coisa e outra coisa, apenas duas. Mas existem estágios e níveis infinitos, de ambos os lados, né? Para baixo e para cima. Então, quando nós nos aprisionamos no corpo físico pela nossa necessidade evolutiva natural, é uma bênção, mas existe também essa prisão, né? Esta falta de liberdade que o espírito tem mais, claro que de acordo com a sua evolução. Então, nós achamos que é ao contrário, né? Que o mal é quando a gente vai embora e não quando a gente chega. Na verdade, não existe mal de nenhum lado, né? Tudo é bênção, tudo é o bem, tudo é aprendizado e tudo é evolução. Aí então você fala assim, então esse trecho aqui do Livro dos Espíritos está errado? Não. Não leva ao pé da letra, está completamente certo. Muito maior, pergunta, no momento de encarnar o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Resposta, muito maior e sobretudo mais longa. Pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra nela. Né? Então, a escravidão da matéria para o aprendizado, né? É uma bênção, mas é uma espécie de escravidão e de prisão e que também é temporária. Quando a gente vai embora, há um alívio, né? É como tirar um casaco pesado e todo sujo de lama. Ufa! E tomar um banho. Então, uma libertação da matéria e uma retomada da vida verdadeira que está no plano espiritual, como aqui também é plano espiritual. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram, aos amigos do Grupo Fraternal Francisco de Assis, especificamente às companheiras Cristina Guide e Marília de Moraes Benini, que contribuíram com as perguntas. Bom filme para vocês, se ainda não assistiram, e revejam, porque é sempre bom a gente prestar atenção no conteúdo e também se deleitar com o trabalho artístico desta obra cinematográfica Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.